os 35 anos da comunidade, tempo de graça. 35 anos, tempo de graça. No entanto, se faz necessário que antes de entrarmos no tema 35 anos, tempo de graça, nós falarmos um pouquinho da origem do conteúdo que está sendo aplicado e rezado nesse final de semana. Desde o ano passado, o retiro da grande comunidade em Fortaleza e nas missões é extraído do retiro de escuta do Conselho Geral. Quem escutou a Deus e discerniu o tema do retiro da grande comunidade, como também o tema de cada pregação, foi o Conselho Geral, no seu retiro de escuta. E aí você poderia, numa positiva curiosidade, na responsabilidade que te toca como membro da comunidade em Fortaleza e nas missões, você poderia me perguntar assim: Padre Silvio, e de modo concreto, o que é que significa isso? O que é que significa dizer que o conteúdo aplicado aqui é o retiro de escuta do Conselho Geral? Pois é, eu te digo com muita alegria e com muito prazer, porque falar da graça do retiro de escuta é algo que nós falamos com muita alegria. Todos os anos, o Conselho Geral da comunidade se reúne 4 ou 5 dias para escutar a Deus. Se você pegar os estatutos, não precisa pegar agora, se você pegar os estatutos e ver lá, dar uma estudada, quais são as atribuições do Conselho Geral. Eu vou lembrar de algumas. É a atribuição do Conselho Geral a abertura de novas casas na comunidade, em novas dioceses, como também o fechamento de casas. É a atribuição do Conselho Geral o discernimento dos irmãos que devem fazer primeiras promessas e promessas definitivas. É a atribuição do Conselho Geral a aprovação do planejamento orçamentário da comunidade como um todo e dos grandes setores da comunidade. E algo que não está nos estatutos, mas que, segundo o fundador, talvez a principal atribuição do Conselho Geral, é escutar a Deus. Escutar a Deus. O Senhor, como nós falamos, paira sobre nós. Realiza uma poda, uma obra de transformação. É necessário para essa obra fé e docilidade. Aquela fé bíblica, aquela docilidade bíblica de quem se entrega nas mãos de Deus. E se nós pudéssemos, por exemplo, perguntar assim: mas o que nós temos, o que existe hoje na comunidade, não é obra de Deus, não foi Ele que prometeu. Por que é que eu tenho que me deixar recriar? Por que é que eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que Ele fez mesmo até hoje para me recriar? Mais uma vez emerge o exemplo de Abraão. Tu serás pai de uma posteridade, de uma grande descendência. Ah, mas eu não tenho filho. Vai ter. Aí vai Abraão e gera um filho com a escrava. Não, Abraão, você não entendeu. Não é assim. Aí passa o tempo. Abraão gera um filho legítimo.
Quando o filho chega numa idade, está ali adolescente, Deus aparece e diz: eu quero o sacrifício do teu filho. Eu quero o sacrifício do teu filho. E Abraão, que lá no início teve fé, nesse momento ele tem docilidade. E emerge Abraão no sacrifício de Isaac como exemplo de docilidade. Todos os exegetas concordam em dizer que, entendam, Abraão sacrificou Isaac. Parecido, mas a Bíblia diz que Abraão não sacrificou Isaac. Certo, e a Bíblia tem razão, Abraão não sacrificou Isaac. Mas Abraão tomou a decisão de sacrificar. E é por isso que ele teve Isaac de volta, como filho que ressuscita. Isaac é uma prefiguração de Cristo que ressuscita. Porque interiormente, Abraão levou a cabo o pedido de Deus. Deus pediu: quero em sacrifício teu filho. E Abraão fez tudo. Inclusive, levantou a mão com um punhal contra o menino. E naquele momento extremo, Deus segurou Abraão. O filho da promessa foi oferecido a Deus por Abraão. Nesse tempo, é essa a disponibilidade total que o Senhor vai realizando no meio de nós, para nos recriar. E já já a gente vai entender por que essa necessidade de uma recriação. Já entendemos um pouco. O Espírito que paira sobre nós, ele quer transformar aquilo que está caótico, aquilo que é um caos, ele quer transformar no cosmos. Ele quer transformar, mas ainda tem mais. Do Conselho Geral, esse atual Conselho, na primeira reunião, depois do Vinde Espírito Santo, o fundador olha para o Conselho e diz: a principal atribuição desse Conselho, e aí ele fez aquele gesto, né? É escutar a Deus. É escutar a Deus. Escutar a Deus para a comunidade. E aí, queridos irmãos, devido a essa realidade, todos os anos, 4 ou 5 dias, há anos que são 4 dias, há anos que são 5 dias, o conselho para rezar. Como é que acontece? Primeiro se coloca, os irmãos conselheiros se colocam em oração pessoal. Depois, há um momento de oração comunitária. Depois da oração comunitária, partilha. Assim é amanhã, assim é a tarde, e aí se vai o primeiro dia, como diz a Bíblia, né? 4 ou 5 dias desse modo, só rezando pessoalmente, rezando comunitariamente e partilhando para discernir o que é que Deus está falando para a comunidade naquele tempo. É importante dizer que o conselho, quando se coloca para escutar o Senhor, ele não se coloca de modo pessoal. Não é a pessoa do Moisés que está escutando a Deus para si. Não é a pessoa da Eli que está se colocando diante de Deus para escutar a Deus para si. Não são os outros conselheiros que estão se colocando diante de Deus para escutá-lo para si. Não, não é. O conselho se coloca 4 dias, no mínimo 4 dias, diante de Deus, para escutar o Senhor, para a comunidade. Para a comunidade. E aí a primeira grande novidade ou beleza do retiro de escuta. Quem escuta a Deus no retiro de escuta do Conselho Geral é a comunidade. Quem escuta a Deus não é simplesmente o conselho. Não é cada membro conselheiro. Quem escuta a Deus é a comunidade. Então eu vou perguntar, vocês respondem, bem bonito, em coro. Quem é que escuta a Deus no retiro de escuta do Conselho Geral?
A comunidade. Isso. Quem escuta a Deus é a comunidade. No entanto, a comunidade não é uma coisa abstrata. A comunidade católica Shalom é uma realidade formada por pessoas concretas, frágeis e escolhidas por Deus, como eu e como cada um de vocês. Quando Deus criou a comunidade, Deus criou pensando em você. Sendo assim, quando Deus fala à comunidade, Ele está falando para mim, pessoalmente. E aí é o segundo aprofundamento da compreensão da escuta. Primeiro, quando Deus fala ao Conselho Geral, Ele está falando a quem mesmo? A comunidade. Mais forte. A comunidade. Força, Fortaleza, que as missões vão escutar essa gravação. Quando Deus fala ao Conselho Geral, Deus fala à comunidade. A comunidade. Deus fala à comunidade. E como a comunidade é formada por cada um de nós, Deus está falando para mim. Deus está falando para mim. O conteúdo daquilo ali que desde o ano passado é confeccionado e é transformado nessa revista aqui, a revista Escuta, que nós vamos usar em todas as pregações, e todas as pregações estão aqui dentro. O conteúdo da revista Escuta é a voz de Deus para mim, pessoalmente. E se eu tenho alguma dúvida nesse momento, tá? Nós que estamos em Fortaleza, hoje é dia 20 de maio de 2017, são 10h31 da manhã. Né? Se nós temos alguma dúvida de que Deus falou para mim, eu tenho certeza que daqui a uma hora, quando a gente já tiver tocado na primeira pregação, essa dúvida irá cair por terra. Porque quando nós começamos a adentrar o conteúdo daquilo que Deus falou, a ficha cai. E nós compreendemos que lá em fevereiro, quando o Conselho Geral parou para escutar ao Senhor, Deus falou à comunidade. E aquilo que Deus falou para a comunidade, Ele falou para mim. Para mim. E aí, queridos irmãos, aqui, olha, não é teologia, não é um ensino, é voz de Deus para mim na oração, para as minhas pregações, para os meus retiros pessoais, principalmente para a minha oração e para o meu retiro pessoal. Isso aqui é conteúdo para a oração. Conteúdo para a oração que Deus falou para a comunidade. Conteúdo para a oração que Deus falou para mim. E como eu disse a vocês, se tivermos alguma dúvida de que aqui está a voz de Deus para mim, já já essa dúvida vai passar. E vocês vão me dizer no intervalo. De Fortaleza, estaremos no Paulo Salazar, celebrando o encontro geral da obra, ao lado do nosso arcebispo, Dom José Antônio, com Moisés, com a Eli. É um tempo de graça. 35 anos. Tempo de graça. O que significa completar 35 anos como comunidade? Deus falava isso ao conselho. Nós estamos entrando num tempo de graça. Deus está nos presenteando com a sua graça. Humanamente falando, a psicologia fala, e os psicólogos me ajudem, né? A psicologia fala que aos 35 anos a pessoa entra na fase de fato adulta. É o adulto jovem, né? Aí há variações. Há quem diga que de 28 a 30 anos a pessoa
deixa de ser jovem propriamente dito e passa a viver a adultice juvenil, né? Há nome para tudo. Aos 35 anos, a pessoa passa a ser de fato adulta. Adulta. Aos 35 anos. Então a primeira graça que Deus vai nos dando é essa. Nós agora passamos a ser uma comunidade adulta, jovem, a nível de história da igreja, mas da idade de uma pessoa adulta. Nas celebrações, naquela história de bodas de ouro, bodas de prata, bodas de rubi, sabe quais são as bodas dos 35 anos? 35 anos, os casais devem celebrar as bodas de coral. Bodas de coral, aos 35 anos. E o que é que significa as bodas de coral? Prestem atenção. Bodas de coral significa o amadurecimento e a fortificação do relacionamento. Se isso diz alguma coisa a nós, consagrados, né? Principalmente se deixa um gostinho a mais para aqueles que já têm as promessas definitivas, ou que são permanentes em vista das promessas definitivas, é um tempo de amadurecimento e fortificação do relacionamento. É reforçar o sentimento e a promessa de união. É reforçar o amor e o compromisso. 35 anos. Tempo de graça. Tempo de maturidade e de fortificação do relacionamento. Tempo de reforçar o sentimento e a promessa de união. Reforçar o amor e o compromisso. Tudo isso dentro dessa obra de graça que o Senhor vai realizando nesses 35 anos. Deus quer nos dar um grande presente, uma graça nesse tempo. E ele já ia introduzindo a escuta, falando desse presente, que é uma graça. De nossa parte, nós já estamos vendo tempo de confirmação, de fortificação do amor, de fortalecimento do compromisso. E da parte de Deus, Ele nos dá um tempo de graça. Está aqui, 35 anos. Tempo de graça. Ele nos presenteia com a sua graça, com o fluxo da graça, com a efusão da sua graça. E nesse tempo de graça, queridos irmãos, o Espírito Santo, ele começa pairando sobre nós, pairando para nos recriar. O grande presente da graça de Deus na nossa vida é a recriação de nós mesmos nesses 35 anos. E aí o Senhor foi aprofundando do que se trata essa recriação. E é por isso que você que tem a revista Escuta nas mãos, por favor, abra na página 13, que a gente já vai começar a trabalhar com a revista. Logo no início, o Senhor nos dava uma visualização. E a visualização era a seguinte, prestem atenção. Quem tem a revista acompanha a segunda coluna da página 13, quem não tem, me escuta. A visualização que Deus nos dava era a seguinte: era um espaço como que nublado,
e o Espírito, em forma de pomba, vinha sobre esse lugar, e passando sobre esse lugar, ia-se vendo uma grande obra com canteiros, com árvores que davam frutos, também com muros, casas, parecia tudo muito bonito. Tudo ainda, no entanto, estava envolto em sombras. E na medida em que o Espírito Santo vem sobre essa realidade, tudo começa a se iluminar. E, surpreendentemente, estas árvores começam a ser cortadas. Estes muros começam a ser derrubados. E, pela graça do Espírito Santo, começava a haver uma obra de transformação naquele lugar. Pela graça do Espírito Santo, começava a haver uma obra de transformação naquele lugar. Olha que interessante. Que já parecia, a nossos olhos, bastante bom. Aquele lugar parecia bastante bom. E para os olhos de alguns, aquele lugar parecia perfeito. Mas começava a haver transformações. E o Senhor nos dava uma palavra de sabedoria. Ele dizia que esta realidade era a obra Shalom. Mais abaixo, o Espírito nos pedia, neste ano, uma atitude nossa de entregar tudo nas mãos dele. E aí, queridos irmãos, vocês podem olhar para cá? O que é que o Senhor então começa a dizer? Olha a obra Shalom. Olha quantas casas comunitárias da comunidade de vida a obra Shalom já tem, em Fortaleza e no mundo. Olha o que é que Deus já vai fazendo nas missões. Olha os eventos. O Aleluia, por exemplo, que aqui em Fortaleza, nas principais noites, alcança mais de 300 mil pessoas. Olha os renasceres, 18 renasceres na arquidiocese. Olha tudo. A quantidade de células, de irmãos na comunidade. E aí nós começamos a nos encantar com aquilo que Deus fez. E nesse encanto, começamos a correr um risco. A achar que Deus já fez demais. E que agora nós precisamos ter mais controle sobre as coisas. Deus já realizou muito. E acabar atribuindo a nós mesmos aquilo que é obra de Deus. Começamos ao invés de nos alegrarmos e louvar a Deus, corremos o risco de nos orgulhar, tomando posse daquilo que não é nosso, daquilo que é de Deus. Então, o que é que Deus fala nesse momento? Ele joga um balde de água fria, dizendo, obra Shalom, tudo isso aqui, todo esse canteiro muito belo, eu desejo transformar. Eu desejo podar as árvores. Se necessário for, eu vou arrancar as árvores. E eu vou recriá-las. Eu vou dar vida nova. E aí, o Senhor dava a visualização lá, trazendo a lembrança do livro do Gênesis, onde, dependendo da tradução, se diz assim, que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. No entanto, a tradução correta do Gênesis seria dizer que o Espírito Santo pairava sobre o passo. Por quê? Aquilo que está muito belo a nossos olhos, para Deus, pode ser um caos. Porque Deus não vê as coisas como nós vemos.
E principalmente, se nós estamos achando que já fizemos demais, ou que Ele já fez demais por meio de nós, se nós começamos a achar e a nos orgulharmos por aquilo que Deus faz, achando que aquilo é obra nossa, ali, de fato, estamos no caos. Estamos, perdão da palavra, até brincando, mas se acharmos que Deus já fez muito, e se tomarmos posse da obra que é dele, estamos perdidos. O Senhor começa o nosso retiro com essa palavra bem impactante. Queridos irmãos, comecemos tudo de novo, porque até agora, pouco ou nada fizemos. Essa sabedoria de quem mesmo? São Francisco de Assis. Vamos lá? Queridos irmãos, vamos repetir, repita comigo. Queridos irmãos, comecemos tudo de novo. Porque até agora, pouco ou nada fizemos. É isso. Nós, queridos irmãos, nas vésperas dos nossos 35 anos, por acharmos que Deus já fez muito, por acharmos que fomos já suficientemente instrumentos dele, podemos estar à beira do caos, à beira do fracasso total. E é por isso que Deus começa o retiro de escuta vindo em nosso socorro. E como é que ele vem em nosso socorro? Com o Espírito Santo, pairando sobre o caos, para nos livrar do caos, para fazer com que o caos se torne cosmos, o universo, cosmos. Cosmos é um termo grego que significa o universo belo e bom, bem ordenado por Deus. De cosmos, vem, as mulheres entendem, cosmético, aquilo que embeleza, aquilo que ordena. O Espírito Santo, então, pega a obra Shalom nesse período de caos. Caos porque nós achamos que já fizemos muito. E aí a nossa realidade fica caótica, quando nós nos achamos grandes diante de Deus e diante dos homens. E ele pega esse caos e paira sobre esse caos com o Espírito Santo. E o objetivo é fazer com que o caos se torne cosmos. É embelezar a obra. É dar à obra a forma que é dele. A forma que ele deseja. E que nesse momento da história nós corremos o risco de tomarmos a obra das mãos dele. E por isso ele vem. Eu vou recriar-vos. Obra Shalom. Nesse tempo, nesses 35 anos, eu venho recriar-vos. Vocês estão achando que está tudo belo? Pois é. Pois eu quero transformar tudo. Eu quero arrancar eu quero endireitar as montanhas. Eu quero fazer com que aparentemente está belo, seja transformado, seja modificado. Mais que nunca, eu quero fazer uma obra nova. Despojai-vos de tudo. Despojai-vos de todo apego. Apego a vós mesmos, apego à obra, apego àquilo que vocês dão o nome de minha obra, mas que na realidade vocês consideram no fundo do coração obra de vocês. E aí está o nosso caos. Desapegai-vos de tudo, porque eu vou recriá-los. E nessa obra de recriação, de nossa parte, é necessário algumas posturas. Dentre elas, duas são fundamentais: fé
e docilidade. Fé. Fé. Aquela fé carismática, aquela fé bíblica. Aquela fé de quem sabe que até agora é oferto tudo. Eu me despojo, tudo. Estou disposto a deixar o Senhor me recriar, a fazer em mim uma coisa totalmente nova. Aquela fé de Abraão. Nós estamos chegando à maturidade. E foi na maturidade que Deus chamou Abraão. Abraão já era velho. Abraão, até mesmo os estudos históricos que tentam identificar a pessoa de Abraão, dizem que Abraão era um homem rico, bem situado. E é que Abraão, deixa tua casa paterna e vai para a terra onde eu te mostrar. De certo modo, Abraão precisou se deixar recriar por Deus num período determinado da sua história pessoal. Num período onde ele poderia olhar para o seu patrimônio, embora não tivesse filhos, mas tinha um sobrinho que ele considerava filho, e dizer assim: olha como estou bem. E naquele pega e transforma, recria aquele homem. E essa fé é uma fé também que pede de nós a docilidade. A docilidade de ser sem apego àquilo que eu sou, àquilo que eu tenho, mas simplesmente me deixar conduzir por Deus. Deixar que Ele me recrie pessoalmente e deixar que Ele nos recrie comunitariamente. Para tudo, todas as coisas, me mudando, me transformando pessoalmente, transformando a comunidade no seu aspecto estrutural e comunitário. Ele quer realizar uma obra nova, mais que nunca. A obra nova, para um tempo novo, se realiza. Criar. Sabe por quê? Por muitas coisas. Eu vou tocar em algumas agora, tá? E aí, alguém já começa a se convencer do que Deus falou para mim no retiro? Só começamos, né? Então, queridos irmãos, o Senhor quer nos recriar. Sabe por quê? Começando a entender aqui, a tentar tocar na grandeza de Deus e no modo com o qual Ele nos vê. Até agora nós caminhamos. Nós caminhamos. Movidos pela graça, caminhamos. Mais que qualquer outro povo, o Shalom poderia dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Como o povo de Israel fala na Bíblia, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu acho que nós, mais do que qualquer outro povo, poderíamos falar como Shalom, poderíamos gritar: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui Ele nos fez caminhar. Só que o Senhor, queridos irmãos, isso Ele disse ao conselho, quer nos dar asas. Ele quer nos dar asas. E aí tem aquele exemplo que o Moisés gosta muito, e aqui eu retomo: como é que a águia ensina seu filho a voar? Quando o filhotinho começa a ter uma certa idade, preste atenção, o exemplo é forte, não sei se todos conhecem. Quando o filhotinho começa a ficar grandinho, a águia toma o filhotinho, leva lá para as alturas e solta. E solta. E aí o filhote se vira, né? Se vira e aprende a voar. O Senhor quer nos dar a criar
quer nos dar são asas apostólicas também, mas para que sejam asas apostólicas, são asas de liberdade na vida moral, são asas de santidade, são asas do livre voo dos filhos de Deus, são asas de quem está sobre o mundo, de quem está sobre o mundo, de quem olha o mundo e não é mais contaminado com ele, porque está por cima, está voando, está liberto, não tem mais milindres, ou não se deixa mais levar pelos milindres, não é mais preso pela impureza, não é mais viciado nas realidades da tecnologia, não se sente mais atraído por esse ou por aquele esporte mundano que vai degradando as pessoas, não está mais apegado ao dinheiro ou ao patrimônio, não está mais apegado nem mesmo às funções de serviço na comunidade, está aqui, ó, por cima, voando, pairando, colaborando com o Espírito na obra de recriação do mundo, com um novo olhar, com as palavras que vêm de Deus. O Senhor, queridos irmãos, quer nos dar asas. E para nos dar asas, Ele quer nos recriar. E para nos recriar, Ele espera de nós a fé e a docilidade. E aí, o Senhor foi... Lembrem do exemplo que eu acabei de dar, que é um exemplo que a maioria aqui sabe que é um exemplo precioso ao Moisés, o modo como a águia ensina o filho a voar. Ou seja, é difícil sair de cada ponta. Não é qualquer voo que o Senhor quer nos dar. É um voo de águia. E o voo de águia, né, são umas questõezinhas aqui numéricas, né, eu gosto de números. Não tem aquela ronda que a águia faz, que todo pássaro predador faz, assim, aquela ronda que ele está voando assim, procurando a caça, girando aqui em cima. Naquela ronda, a águia atinge 105 km por hora. 105 km por hora. Não tem aquele rasante que a águia dá na hora da caçada, que ela consegue, é impressionante. A gente olha assim e acha que não é nada, mas para a física é uma doidice. Ela pesca. Ela dá um rasante que nem o peixe consegue escapar. Ela atinge 320 km por hora naquele rasante que ela dá. Né? E a gente olha em desenho, acha que a águia é um animalzinho assim, né? A águia de asas abertas, ela tem 2,5 metros de largura. Né? O Senhor quer nos dar asas. E quando o Senhor fala que quer nos dar asas, eu só consigo imaginar asas de águia, porque é o exemplo que o fundador mais traz. Não é qualquer tipo de asa, não é qualquer tipo de voo. E aí, falando dessa realidade de recriação, porque Ele quer nos dar asas, o Senhor nos fala de que Ele quer nos recriar para não cairmos na tentação de termos tudo sob o nosso controle. Porque no momento no qual, prestem atenção que essa frase é forte, no momento o qual nós tivermos tudo sob nosso controle, nós não estaremos mais no reino de Deus. E qual foi a tentação de Satanás lá no deserto? O que é que ele diz a Jesus? Eu te darei todos os reinos da terra. E aí é que está o problema. Quando a obra Shalom
deixa de ser o reino de Deus, infelizmente, nem reino do homem mais ela passa a ser. Passa a ser uma coisa pior. É por isso que é necessário o Senhor nos recriar, tirar tudo de nossas mãos, para nos dar asas de águia, para que não tenhamos mais o nosso reino. E essa questão deve nos provocar positivamente. Não queremos um reino. Nós não queremos um reino, porque toda a mensagem diabólica, desde Adão e Eva, é essa: construa para ti um reino. Vá de retro, Satanás. Vá de retro. Se tem alguém que reina aqui, é Deus. E Deus, Senhor de tudo, Ele vai realizar uma obra de recriação e vai tirar tudo das minhas mãos. Eu não quero nada nas minhas mãos, porque na medida em que eu tiver os meus reinos, eu não estou mais no reino de Deus. E eu não quero ter nada. Eu não quero ter nada, para que Deus seja tudo. E Deus sendo tudo, eu terei asas de águia. Eu estarei por cima. Eu estarei sendo recriado. Um parêntese, que depois o Marcelo vê se corta ou não. Essa semana, várias vezes, eu rezei, pedindo a Deus que consolasse o coração dos ricos e ou poderosos que passam por grandes aflições, porque é de dar compaixão. É de dar compaixão. Liga um telejornal e veja que não vale a pena ter reino nesse mundo. Todo mundo que está tentando criar um reino nesse mundo, a gente está vendo o que está acontecendo. E que nós, povo escolhido por Deus, não queiramos fazer da obra o nosso reino, mas tenhamos uma disponibilidade total para a obra de recriação do nosso Deus. Tenhamos fé, tenhamos docilidade, para que Ele nos recrie. E nos recriando, Ele tire das nossas mãos tudo aquilo que faz com que nós nos sintamos muito, né? Como a gente brinca lá em casa com o irmão, né, Michel? Coordenando, né? Para que a gente se sinta, para que ninguém entendeu nada, né? Depois eu explico para vocês. É coisas de casa comunitária. Para que a gente não se sinta tendo tudo sob o controle. Que Ele tire tudo. Que Ele tire tudo. Que só fique Ele. E essa transformação na nossa vida é fundamental para que Ele continue reinando. E se Ele continuar reinando, nós continuaremos crescendo, vivendo e crescendo. Porque se tivermos tudo sob o nosso controle, sabe o que vai acontecer? Nós vamos envelhecer para o tempo. E isso nunca há de acontecer na obra. Porque quando Deus inspirou a obra Shalom, Ele inspirou a obra como uma resposta para esse tempo. E esse tempo de 1982 não é o mesmo tempo de 2017. A obra precisa se atualizar, sim. E quem vai atualizá-la? Deus. E se nós nos enrijecermos, achando que tudo está querendo colocar tudo sobre o nosso controle, nós ficamos ultrapassados para o tempo. E aí a gente vê quantas realidades na igreja vão fechando as portas, porque ficam ultrapassadas para o tempo. Que desse mal nos livre o Senhor. E para que Ele nos livre, sejamos dóceis e tenhamos fé. E vivamos a dor de deixá-lo nos recriar, nos dando asas de águia, nos fazendo novos para esse tempo. Somos novos, sejamos novos para esse tempo. E quem é que faz nova todas as coisas? Ele, o Espírito Santo. Sejamos novos para esse tempo.
não deixemos que nossas pretensões nos envelheçam, mas permitamos que Ele nos faça novos para esse tempo. Aquela música, Resposta, né? Aliás, a peça, Resposta, é uma resposta para cada tempo. É uma resposta para cada tempo. E deve ser sempre uma resposta nova. E que para que seja sempre uma resposta nova, é necessário deixar o Senhor nos atualizar. Na história da igreja, quem foi Pelágio? Pelágio foi um monge muito inteligente, que dizia assim, que Deus diz o que nós, a grosso modo, tá? Deus diz o que nós devemos fazer, mas nós temos a capacidade de realizar por nossas próprias forças, tá? E aqui dando só, aqui a nota 6, né? Em diferentes obras, que o homem é livre, que participa enquanto criatura da graça do Criador, e que pode tornar-se, por suas próprias forças, a verdadeira imagem de Deus. Esse é o pensamento sutil, herético, muitas vezes inconsciente, que deve ser banido das nossas vidas. Nesses 35 anos, nós somos chamados a proclamar a nossa dependência total da graça de Deus. João 15. Sem mim, nada podeis fazer. Filipenses 4, 13. E aí? Peguei vocês? João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem mim, nada podeis. Vamos repetir? Fica bonito. Sem mim, nada podeis fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu lado esquerdo vai falar João 15 e meu lado direito vai falar bem forte Filipenses 4, ok? Lado esquerdo, como é mesmo que Jesus diz? Sem mim, nada podeis fazer.